Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Química. Vamos dar continuidade à nossa playlist de funções inorgânicas. Hoje vamos falar sobre sais. Hoje aqui, pessoal, você vai aprender nessa aula as definições de sais, você vai aprender a nomear os sais e você vai ver algumas classificações dos sais. Beleza? Então, o que são sais, pessoal? Sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente de OH-. Por exemplo, pessoal, o nosso sal de cozinha, considerado um sal, né? Tá nas funções inorgânicas classificado como sal. Nosso sal de cozinha tem o Na+, que é um cátion, e tem o Cl-, que é um ânion. Isso quando eles estão dissolvidos em água. Beleza? Eles são diferentes de H+, ou seja, eles são diferentes de H+, e o Cl- é diferente de OH-. Então, sais são isso, são compostos iônicos que possuem pelo menos um desses, um cátion diferente de H+, ou um ânion diferente de OH-. Beleza? Eles são provenientes de uma reação chamada de neutralização, que ocorre entre um ácido mais uma base, formando como um produto final um sal mais a água. Beleza? Nesse esqueminha aí, pessoal. Por exemplo, vamos fazer uma reação aqui. A gente tem o ácido clorídrico, que é o nosso famoso HCl, né? Mais uma base. Essa base é o hidróxido de sódio. Isso formando o sal. Qual é o sal que forma aqui? Lembrando que o assunto de ácido e o assunto de bases que a gente tem no nosso canal aqui, espero que você tenha dado uma assistida nessa aula, porque ela dá uma base boa para a gente entender o que é sais. Não é que sais seja difícil, mas entendendo o ácido, você tira de letra sais, beleza? Então, o ácido clorídrico, de acordo com a teoria de Arrhenius, quando ele é dissolvido em água, ele libera o H+, e o Cl-. Beleza? Já uma base, quando dissolvido em água, ele vai liberar como um cátion o N+, e vai liberar um hidroxila, OH-. Isso, pessoal, vai proveniente de um sal, ou seja, o H+ vai se juntar com o OH- e formar água. Por exemplo, o H+, ele se juntando com o OH-, ele forma a nossa querida água. Beleza? E o sal vai formar com o que sobrou. O que sobrou aqui foi o Na+ e o Cl, que é o nosso famoso sal de cozinha. Lembrando que o nosso sal de cozinha, como a gente está numa reação, aí aqui a gente tem água, né? A água. Tem a água aqui. Nós temos o nosso sal de cozinha. Mas quando o nosso sal de cozinha está misturado com a água, ele vai separar mais cargas. Vai ficar o Na+ e o Cl- separado. Ou seja, há uma solvatação. A solvatação é a separação de cargas, que eles dissociam-se. Beleza? Então, à medida que eu forneço uma temperatura ou essa água vai evaporar, esse Na+ com esse Cl-, eles vão se juntar, formando o nosso sal de cozinha. Então, quando quando essa água ela evaporar todinha aqui, essa água vai evaporar todinha, esse sal vai ficar aqui no fundo como um precipitado. Beleza? Apenas isso. Outro exemplo, para a gente sair daqui craque. Um ácido HNO3, que é o nosso famoso ácido nítrico, com a base hidróxido de potássio. Qual é o sal que ele vai formar? A gente sabe que
o ácido nítrico, quando ele dissolvido em água, quando ele é colocado em água, ele é em meio aquoso, ele vai liberar o H maisinho aqui dele, sobrando o NO3 menos, beleza? A base, a gente tem a nossa base, que é o hidróxido de potássio, ele em água ele vai liberar o OH menos, e sobrando o K+. Então, a gente sabe que o H+, quando se junta com o OH-, numa reação de neutralização, ele vai virar a nossa água. E o sal é o resto, é o NO3 e o K+. Lembrando que o cátion ele vem primeiro, formando o nitrato de potássio. Beleza, pessoal? O ácido nítrico com a base, hidróxido de potássio, formando o nosso sal mais a água. Uma reação de neutralização é isso. É um ácido mais uma base, formando como produto final um sal mais a água. Só adiantando, pessoal, a nomenclatura aqui, para a gente chegar lá na frente, já craque também em nomenclatura. A gente sabe que aqui é o ácido nítrico. Beleza? Para a gente nomear um sal, a gente tem que entender de que ácido ele veio. Eu vou só colocar aqui na frente, mas eu vou trabalhar a nomenclatura nesse mesmo vídeo mais detalhadamente. Mas eu não quero perder essa oportunidade aqui para nós dar uma reforçada, para nós chegar lá já craque. Beleza? Quando a gente tiver um ácido terminado em íco, a gente vai trocar pelo ato. Quando a gente tiver um ácido terminado em oso, a gente vai trocar pelo ito. Quando a gente tem um ácido terminando em hídrico, a gente vai colocar o nome do nosso ânion, que é o nome do sal, vai terminar em eto. Por exemplo, se a gente tem o ácido nítrico aqui ele não está terminando em ico, quando ele termina em ico, a gente coloca ato. Então, esse aqui vai ser o nitrato de potássio, o nosso cátion, né? Beleza? Nitrato. A gente trocou o ico pelo ato. Aqui, pessoal, nosso ácido aqui. Esse ácido aqui é ácido clorídrico. A gente terminou em hídrico. Isso aqui todinho, ó. Se a gente terminou em hídrico é eto. Então, o nosso sal aqui vai ser cloreto. A gente trocou o hídrico pelo eto. Cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, a classificação dos sais, ela vai depender da reação de neutralização. Ou seja, se a gente sabe que a reação de neutralização é uma reação entre um ácido, né, mais uma base, formando o nosso sal, que a gente quer, mais a água como produto final. Se esse ácido for mais forte que essa base, a reação não se neutralizar, essa reação não vai se neutralizar completamente. Beleza? Por isso a gente vamos começar primeiro a classificação com esses sais normais, que são os sais de produtos de uma reação que neutraliza completamente. Como assim? Essa reação, o H+, quantidade de H+, ele liga o OH- da base completamente. Não fica nenhum mais do que o outro. Um exemplo de um sal normal vamos dizer que a gente tem um ácido HBr aqui, mais uma base, o hidróxido de potássio, né, formando um sal. A gente sabe que o HBr ele vai liberar o íon H+, e o ânion Br-. A base vai liberar o OH-, que é a hidroxila, mais um cátion K+. O H+ com OH- a gente vai formar a nossa água. Beleza?
E o nosso sal é o restante, é o KBr. E esse aqui é o nosso sal. É um sal considerado normal ou, em muitos livros, um sal neutro. Beleza? Já um sal com caráter ácido são sais de produtos de uma reação entre um ácido forte, a gente tem um ácido forte, e uma base fraca, ou quando ocorre uma neutralização parcial do ácido. Ou seja, pessoal, nesse tipo, essa reação não vai se neutralizar completamente. Os íons OH- não são suficientes para neutralizar o H+. Vou colocar um exemplo aqui para a gente ver. O ácido sulfúrico, né, que é o nosso ácido, ele mais uma base hidróxido de sódio. Beleza? A gente vai ter um produto final, um sal. Qual será esse sal? Vamos fazer aqui. O H2SO4 ele vai ionizar em água, que é um ácido, né? E vai liberar o H+. Porém, como ele tem 2, ele vai liberar 2H+. E o ânion ele vai liberar o SO4-. Beleza? -2, que a gente já sabe que tem 2 aqui, mas não é de tão importância. O importante vai ser o nosso sal aqui. E vai liberar o OH- mais o nosso cátion, o Na+. A gente sabe que o H+ vai se juntar com o OH- formando o H2O, que é a nossa água. E o sal, como tem um caráter ácido, que tem 2 aqui, 2H+, mas a gente só tem um. Ou seja, nosso sal ele vai ter um caráter ácido. Nosso sal vai ficar o Na, mas esse hidrogênio que sobrou aqui, ó, e o SO4. Nosso sal vai ser esse. Quando a gente tem um sal com caráter ácido, a gente tem um nomezinho para isso aí. A gente chama ele de hidrogenossal. Muito importante para a sua prova esse nome aqui, hidrogenossal. É um sal ácido. Tranquilo, pessoal? E um sal de caráter básico é ao contrário do sal de caráter ácido. Simples assim. São os sais de produto de uma reação de neutralização parcial em que a base é mais forte do que o ácido. Aqui é ao contrário, o ácido é mais forte do que a base. Já aqui, o ácido é mais fraco do que a base. Ou seja, o OH-, ele é mais do que o H+. Por isso, não vai neutralizar completamente. O OH- está em maior quantidade do que o OH+. Um exemplo é o nosso HCl, a gente vamos utilizar aqui com a base forte. A base forte vamos utilizar o CaOH2. Então, é considerado uma base forte. E gerando combustão, vamos liberar o H+ aqui, né, o Cl-. E a nossa base aqui vai liberar 2OH. Vamos fazer como produto final aqui o Ca, o OH que sobrou daqui, da nossa base, e o Cl- que sobrou aqui. Isso mais a nossa água. Beleza, pessoal? Porque aqui, ó, a gente liberou o OH-, mas aqui tem 2, ou seja, 2 OH-. E o nosso cátion aqui. Como a gente tem só um H+, é que a gente tem 2 OH-. Então, esse sal é de caráter base. Então, o sal, quando tem um caráter básico, ele vai ter um nomezinho. A gente vai chamar ele de nosso ácido. É hidroxissal. Beleza, pessoal? Quando é um sal básico, hidroxissal. Quando é um sal ácido, é hidrogenossal. Galera, sobre a nomenclatura dos sais, é muito simples. Eu não vou me atentar muito nesse assunto nomenclatura para o vídeo não ficar muito extenso. Porém, eu vou trazer
3 exemplos aqui para você resolver qualquer nome de sal que cair na sua prova, tanto de Enem, de vestibular, de suas escolas, beleza? Eu trouxe o ácido, um exemplo dos 3 ácidos aqui, e o exemplo dos 3 sais que são provenientes desse ácido. Eu não trouxe nem a base nem a nossa água porque não vai fazer parte daqui da nomenclatura. Porque a nomenclatura dos sais vai depender apenas do ácido que deu origem a ele. Beleza? Então, como eu já tinha trabalhado no início da aula, eu só quero que vocês anotem aí que é muito importante você saber esse macetezinho aqui. Que quando o ácido ele terminar em hídrico, você troca pelo eto. Quando terminar em oso, você troca pelo ito. E quando terminar em ico, você vai trocar pelo ato. Beleza? Agora vamos ver aqui na prática como é que funciona. O HCl, a gente sabe que o nome dele é ácido clorídrico. Beleza? Aqui ele está terminando em hídrico, né? Se está terminando em hídrico, você troca pelo eto. Então, vai ser o cloreto. Trocou o hídrico pelo eto e repete o nome do metal aqui, do nosso cátio, que é cloreto de sódio. Beleza? O nome desse ácido, para nomear o ácido, pessoal, vou deixar um card aqui em cima. Nossa aula sobre ácido, aí você aprende a nomear facinho também. A gente tem umas regrazinhas lá básica que é infalível. Beleza? Esse ácido aqui é ácido sulfuroso. Sulfuroso, então, ele está terminando com o oso. Quando ele termina com o oso, você troca pelo ito. Então, se é sulfuroso, você vai botar sulfito. Sulfito repete, de potássio. Beleza? Já esse aqui, esse ácido aqui é o ácido perclórico. Está terminando em ico. Se termina em ico, você troca o ico pelo ato. Então, você vai colocar perclorato. Perclorato de quê? Perclorato de potássio. E o elemento K é potássio. Beleza, pessoal? Outro exemplo, a gente tem o ácido sulfúrico aqui. H2SO4. Quem é o ácido do ácido? Quem é o sal do ácido sulfúrico? É o NHCO4. Então, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. O sulfúrico termina em quê? Ico. Então, se terminou em ico, é ato. A gente troca. A gente coloca sulfato. De quê? Que elemento é esse? Sódio. Sulfato de sódio. Beleza, pessoal? Simples assim. Eu vou gravar uma aula só sobre nomenclatura dos sais. Não vou prolongar aqui sobre nomenclatura, que tem algumas nomenclaturas que são casos especiais. Mas por hoje eu vou, para a aula não ficar muito extensa, vou parar por aqui. Mas fazendo esse macete aqui, não tem erro não. Beleza? Tchau, tchau.